Bom dia, paz do Senhor. Convido a todos que não estão cumprindo algum tipo de escala a vir aqui adorar conosco. Eu peço que fique no máximo lá uma ou duas pessoas organizando as coisas na cozinha. Um dia Adão estava no jardim, irmãos, no jardim do Éden, onde o ambiente era totalmente favorável a ele, onde tudo estava debaixo do seu governo, onde ele dominava sobre aves, peixes e todos os animais, onde ele tinha mantimentos, comida em abundância, onde havia a inocência. Mas naquele jardim existia uma árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia nos fala que a serpente enganou Eva. Eva comeu do fruto que não era para comer, tendo todo o ambiente a favor deles. Tudo que eles precisavam estavam ao alcance, tudo era subordinado a eles. Mas a Bíblia nos fala que quando Adão comeu o fruto, aí entrou o pecado na humanidade. E toda a descendência de Adão até os dias de hoje, todos nós somos amaldiçoados a partir do momento que nascemos com o pecado. Existe uma ordem que os animais e as plantas produzem segundo a sua própria espécie. E a partir do momento que Adão pecou, tudo aquilo que foi reproduzido através de Adão era reproduzido com um pecado. As nações já nasciam pecaminosas. Então, como um exemplo que eu sempre dou e que eu escutei uma vez do Elias, não precisa ensinar maldade para uma criança, ela já nasce má por natureza. Mas a bondade nós temos que ensinar. Assim somos nós em Cristo, dominados pelo pecado. A Bíblia nos cita que através de Jesus somos livres da ira de Deus. E muitos de nós, por muitos anos, acreditamos que o inferno, que quando alguém morresse não salvo e fosse para o inferno, estaria lá o diabo reinando, como se fosse na cultura grega, como Hades estivesse reinando, como se o inferno fosse dele, e que todos os homens que caíssem lá iam ser cutucados por uma varinha, por um tridente, que iríamos ser atormentados pelo próprio diabo, quando que na verdade a Bíblia nos fala que o inferno foi feito para o sofrimento dele, e que tudo está debaixo do governo de Jesus, tudo está sobre o comando dele. E que o inferno não foi feito para os homens, mas sim para o sofrimento do próprio diabo. Mas acontece que quando o pecado entrou na humanidade, todos nós carecemos do perdão de Deus. Como no Éden foi perdido a intimidade que Adão tinha com Deus todos os dias na viração, assim é o homem de hoje, longe de Deus, sujeito à própria ira de Deus. No tão grande dia ou terrível dia para aqueles que irão ser julgados pelo mal que fizeram e por não terem crido,
por não terem crido em Cristo Jesus, vão ser jogados no lago de fogo, conforme a palavra nos diz. Junto com o diabo, não sobre o governo do diabo. A palavra nos fala que Jesus vai vir julgar e que Deus vai derramar a sua ira sobre a terra, sobre aqueles que não creram nele. O que eu quero falar com tudo isso é que há mais de 2000 anos atrás, conforme a Bíblia nos relata, que Deus nos amou primeiro e que através desse grande amor Ele enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus para nós, a redenção em Jesus, é nos livrar da própria ira dele e nos transportar para o reino do seu Filho, o reino do amor do seu Filho. Era necessário que Jesus viesse em santidade, mas como vir em santidade numa geração pecaminosa já marcada pelo pecado de Adão em todas as gerações? De uma forma sobrenatural, sem coabitação humana, sem sexo, sem relação sexual, vem um anjo e colocou o próprio Jesus dentro da barriga de Maria. Porque se viesse de relação humana já haveria pecado. Então o Cordeiro Santo veio sem pecado, foi concebido sem pecado. Diferente do que Davi, o salmista, fala, que eu fui gerado na iniquidade, Jesus não. Jesus foi gerado na santidade e permaneceu santo todos os dias que ele esteve aqui na terra, até aquela sexta-feira à tarde, na qual foi crucificado e morreu. Em Lucas nos fala que, Mateus nos fala que após a morte dele, o véu se rasgou. Aquele que separava, como que por um ritual, a presença de Deus dos homens, aquele véu que somente o sumo sacerdote podia entrar, foi rasgado pelo verdadeiro sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque, não pela ordem sacerdotal de Arão, mas pela ordem de Melquisedeque, que lá em Abraão recebeu a oferta, recebeu os despojos e os dízimos de Abraão, sem mesmo haver a lei. Esse mesmo rei de Salém que recebeu é a ordem de Melquisedeque, a ordem do sacerdócio real, Jesus Cristo, não escolhido, não por geração de Arão, mas pela geração do Santo dos Santos. Esse homem chamado Jesus, ou Yeshua, conforme a tradução que lemos, esse cara morreu e padeceu por nós. Mateus nos fala que após a morte deles, santos ressuscitaram dentre os mortos e caminharam por Jerusalém. O céu se fechou, houve um grande tremor e o templo caiu. Nós não vimos tudo isso. Nós não estávamos lá. A Bíblia nos fala que durante os 3 dias, Paulo nos conta que ele foi aos confins da terra e pregar o seu evangelho para todo aquele homem que já tinha nascido. Mas aqueles que haviam andado com Jesus, um tinha negado ele 3 vezes. Outros abandonaram ele ao pé da cruz. Muitos desistiram da caminhada, muitos acharam que era o fim, esperando um governo, um reino, esperando que ele viesse e reinasse sobre Jerusalém e expulsasse o domínio dos romanos. Muitos desacreditaram. Mas a Bíblia nos fala, e nós não vimos isso,
mas a Bíblia nos fala que no terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia também nos conta que os discípulos estavam reunidos numa casa. E Jesus, já com o corpo glorificado, transpassou a parede e se apresentou a eles. E após isso, Jesus deu as últimas instruções e ali soprou sobre ele o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra no Pentecoste, e hoje, para aquele que creu e foi batizado e crê que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor e Salvador, habita dentro de nós. É esse Espírito que nos conecta ao Pai novamente e nos traz essa fé. Mas que fé? A fé em Cristo Jesus, porque nós não vimos e nem ouvimos a boca dele naquela época, mas nós cremos porque está escrito. E esse Cristo já ressuscitou. E a palavra nos fala que ele foi levado sobre as nuvens com um corpo de homem. E hoje está assentado à destra do Pai, esperando o grande dia, que nem ele sabe qual, que é guardado em segredo no coração do Pai, que ele vai voltar e vai reinar. E a partir daí a terra vai ser restaurada. Vamos ficar em pé? Jesus vive. Ele vive, irmãos. E uma parte dele, que é mais louco na fé cristã, é que uma parte dessa trindade habita hoje dentro de nós. É como se tivéssemos todo o conhecimento de tudo dentro de nós, para nós, de alguma forma, acessarmos. É como se tivéssemos um GPS para a salvação, é como se tivéssemos um GPS para as coisas boas. Toda vez que pensamos algo errado, em pecar, está lá aquele Espírito dentro de nós, não faz. Está lá aquele Espírito nos convencendo da justiça e do juízo e do pecado. Uma parte de Deus está dentro de nós. E como podemos retribuir isso nos nossos dias? Nos entregando cada vez mais, irmãos. Então nessa manhã eu convido você a fechar os seus olhos, levantar suas mãos e em gratidão, numa só voz, agradecer pela nossa vida, por estarmos aqui, por essa verdade ter chegado a nós, por essa verdade ter começado a arder no coração de Paulo. E Paulo foi ensinando vários povos, e essas culturas nos trouxeram essa verdade, nos trouxeram que Ele é o único caminho, a única verdade, nos trouxeram que Ele é a redenção, trouxeram que Ele é a esperança, nos trouxeram que Ele é a salvação, que nos trouxeram que Ele é o amor, que nos trouxeram que Ele é a justiça, que Ele é a guerra e que Ele é a paz. Ele é a imagem do Deus. A glória do Pai foi revelada através do Filho. Jesus nos fala para olhar para Ele. Quem me vê ao Pai. É Ele que revela ao Pai. É Ele que abriu um caminho outrora fechado por Adão, mas agora aberto. Ele nos é o anfitrião, o nosso irmão mais velho, por adoção. Ele escolheu se entregar e o Pai escolheu nos adotar. E não só isso, Ele não só nos pegou, nos transportou para o reino, mas Ele nos fez herdeiros e co-herdeiros do trono de Deus Pai, juntamente com Ele.
Ele vai nos guiar. É Ele, é por Ele e para Ele que estamos aqui nessa manhã. Se fosse diferente, não adiantaria nada. Seríamos só pessoas unidas em vão, mas como é para Ele, é tudo diferente. Como é para Ele é sagrado. Como é para Ele, Ele recebe. Ele está no nosso meio através do seu Espírito. Pai, nessa manhã nós te agradecemos pela vinda do teu Filho Jesus e pela ressurreição, Pai. Pela ressurreição que nos traz a esperança, que reaviva dentro de nós a esperança da glória, de sermos transformados pelo teu Filho e de sermos salvos pelo teu Filho. Nós estamos aqui em uma só voz, querendo te adorar, querendo glorificar o teu santo nome, ó Pai. Vem, Espírito, e habita no nosso meio. Nós queremos nos entregar como um sacrifício, como uma oferta, como uma brasa viva diante de Ti. Que a nossa adoração, Senhor, suba, Senhor, como um incenso. Que a nossa adoração suba como algo agradável a Ti nessa manhã, Pai. Nós, Pai, pedimos a redenção e a remissão dos nossos pecados, Pai. Nos perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Transforma nossas vidas, Pai, no depender de nós e do nosso caráter. Que nós sejamos zelosos, que nós venhamos a nos esforçar cada dia mais, a não pecar mais, Pai. Mas sim ter uma vida reta, uma vida grata, de gratidão diante de Ti, Senhor. Deixando ser transformado para ser fontes de transformações aqui na terra, Pai. Nos deixa participar das Tuas coisas, Senhor. Nos deixa ser participantes do Teu corpo. Nos deixa ser relevantes, Senhor, no Teu corpo, Pai. Que a nossa mensagem, Senhor, seja a mensagem da cruz. Que a nossa mensagem, Senhor, seja a mensagem da verdade, Pai. Que nenhuma mentira ou somente parte do Evangelho, Senhor, uma romantização do Evangelho seja falada. Que a totalidade e a verdade, Senhor, que Tu é paz, mas Tu também é justiça. Tu és lindo, Jesus, e é por Ti que estamos aqui nessa manhã, Pai. O que te pedimos, Senhor, recebe a nossa adoração. Não nos rejeite, Senhor, essa manhã, Pai. Graças te damos pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua justiça, Senhor. Tu és bom e justo o tempo todo, Pai. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em
mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. És o Cordeiro Os nossos pecados foi esmagado sem dizer. Obrigado, Senhor. A sua palavra se entregou aos cravos, Derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia
sangue de Jesus. A beleza do céu coberta de dor. No quadro da morte, a imagem do amor. Se por meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morrer, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Cama vazia o céu deixou, com grande esperança encontro um amor, paixão que o véu do tempo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Sim, a ressurreição me libertou. Não há mais vergonha e nem temor. Oh Jesus, teu amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar pra cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei, e de graça em graça irei, com minha alma cantarei, com grande amor por mim
Nessa data a gente celebra algo tão especial. Como foi falado no começo, convidar vocês a declarar isso com alegria, com entendimento do que significa essa data e exaltar o nome do Senhor, amém? Se você não conhece a letra, acompanha com a gente e na medida do possível, vamos tentando aprender juntos. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. Não há Deus como nosso Deus, Nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é para sempre. O dia enfim chegou, o cordeiro foi cortado. Ele vem pra nos visitar. No crepúsculo da tarde, Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nem o choro ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz Ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Ele veio pra nos salvar. Na cruz está, no crepúsculo da tarde. Morreu em nosso lugar. Sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado, Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar sua doce graça, nos trouxe a redenção. Redenção, redenção, Razão pra não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas Ele fez, seu reino é
aplauda o Senhor. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte o desfaz, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte o desfaz, o Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre
Aleluia. Continuando nesse mesmo espírito, convido os irmãos a contribuir com seus dízimos, as suas ofertas. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Toda honra, toda glória. Pedir só um minutinho que eu vou precisar de uma água aqui que tá quando a gente fala. Amém. Bom dia, para quem eu não dei bom dia. Dá uma alegria muito grande no coração estar compartilhando com os irmãos da palavra e também cultuar o Senhor num dia tão especial, né? Um dia que representa algo tão importante, né? Muitas vezes nós, talvez até pela questão comercial, a data do Natal ela é super divulgada. As pessoas se organizam, comemoram o Natal com tanta alegria, às vezes nem celebrando Jesus. Mas a Páscoa, né, o período em que o Senhor se entregou por nós, né? Ele se sacrificou por nós. Isso representa, ali foi consumada a nossa redenção. É a partir dali que nós podemos ser remidos pelo sangue de Cristo e podemos desfrutar, né, daquilo que o Senhor fez por nós. Irmãos, dá uma alegria tão grande de poder estar aqui falando com vocês e ao mesmo tempo dá um temor muito, muito grande também, porque esse é o momento do culto, né, onde a gente vai ler da palavra, a gente vai refletir sobre aquilo que o Senhor nos deixou escrito. E eu estava vendo uma pregação esses dias e falou bem forte comigo. O pregador, ele, antes de iniciar a palavra, ele falou, né, que se o que ele estivesse falando naquele momento fosse correto e coerente com o que Cristo, o que o Senhor, nosso Deus, deixou escrito, de certa forma ele estaria lendo a palavra de Deus, então o que ele estava falando era Deus falando através dele. E isso me dá um temor muito grande, porque certamente eu vou ser cobrado disso. No momento que eu estou aqui para falar, assim como os outros pastores, tanto o pastor Marcos quanto o pastor Ed, eu acredito que isso está no nosso coração, aquilo que a gente está falando no nosso culto, né? No momento que a gente se reúne como igreja e para escutar da palavra. E nós temos visto tantos pregadores que utilizam a palavra como um pretexto para questões pessoais, questões financeiras, questões midiáticas, enfim, são tantas questões tão problemáticas. E é com muito temor que eu chego nesse momento para compartilhar algo que o Senhor tem falado comigo. Como a data de hoje, né, é difícil falar de outra coisa que não seja na redenção, não seja a Páscoa em si, né? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de orar com vocês. Pai, nós te agradecemos por este momento, Pai. Te agradecemos pela oportunidade de cultuar ao Senhor, de nos reunirmos como igreja, para aprendermos de Ti, Pai, e também para entregarmos a Ti, Pai, os nossos corações, a nossa verdadeira adoração. Sabemos que somos falhos, Pai, sabemos que temos tanto para melhorar e tanto que precisamos aprender, Senhor. Eu te peço, fala conosco nessa manhã,
que aquilo que for lido e for falado nessa manhã, Senhor, esteja de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que não venha ser homem, Pai, que não venha ser nada do meu coração, mas que seja revelado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. É em Teu nome que eu oro, Senhor Jesus. Amém. Gostaria de falar, eu vou tentar ser bem breve, tá, irmãos? A gente fez um culto num formato diferente, né? Então, eu sei que todo mundo daqui a pouco tem algum compromisso com um familiar, enfim. Só peço que a gente tenha esse momento de atenção, vou tentar ser bem resumido. A Páscoa, né? Acredito, como todos sabem, inclusive o irmão Douro, acho que botou ontem no grupo da igreja um resumo ali que quebrou minha pregação, inclusive. A gente celebra a Páscoa, sempre lembra da obra da cruz, lembra de tudo mais, mas na verdade Deus instituiu a Páscoa lá no Antigo Testamento, quando Ele libertou o povo do Egito, né, quando teve a 10ª praga. Eu gostaria de ler com vocês em Êxodo, no capítulo 12, rapidamente, um pouco daquilo que o Senhor passou a Moisés, né, a respeito da Páscoa. Êxodo 12, no versículo 1. Eu peço desculpa, tá? Eu descobri essa semana que eu preciso de óculos, então eu vou tentar. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com uma outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade de que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito, de 1 ano e sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro, um cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e nos altos das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e o comerão acompanhado de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, pernas e vísceras, deve ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte, queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos entre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará a casa onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Essa história ela é bem conhecida, não acredito que quem não conhece, talvez até pela Bíblia, tem filmes, tem séries, tem novelas, inclusive, que relatam isso. Mas uma reflexão que eu estava fazendo essa semana, até com base numa pregação que eu escutei, é a questão do... A gente sempre fala, né? O sangue do cordeiro nos batentes das portas, no marcos das portas, enfim, sinalizando que ali havia uma família que temia o Senhor e que acreditava naquilo que foi passado. Uma questão que eu fui pesquisar. No Egito Antigo, né, eles tinham uma cultura de... No túmulo de pessoas dos egípcios, enfim, eles colocavam uma porta falsa
E nessa porta falsa, ela tinha escritos ali egípcios, sinalizando aos deuses do Egito que ali estava morrendo alguém egípcio. E essa porta falsa, ela servia de passagem para esse Deus, indo do reino dos mortos para o reino dos vivos, enfim. E de certa forma, eu fiquei pensando, o pregador esse que falou que como o povo de Israel, ele estava tanto tempo no Egito, eles podiam daqui a pouco absorvido um pouco daquela cultura, né? A gente sabe que ficaram anos, né, como já estavam como escravos. E no começo de Êxodo, se você ler, você vai ver que o faraó que surgiu no Egito, o último, esse no caso, que começou a perseguição contra Israel, ele já nem sabia de José, não sabia nada da história do povo de Israel quando eles chegaram ali. E, de certa forma, o povo já eram várias gerações posteriores a José, aos descendentes ali de Jacó, que está aqui pegado no Egito. E o povo, de certa forma, ele muito provavelmente ele aderiu a algumas questões da cultura. É possível, né? A Bíblia não fala isso, não sinaliza, é possível que uma dessas culturas seja as inscrições egípcias nas portas, enfim. E o Senhor, como ele fala aqui no final do versículo 13, deixa eu só confirmar aqui. Versículo 12: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Essa também é possível que seja uma forma do Senhor já apagar tudo que tivesse de cultura egípcia, tudo que tivesse, além da questão do sangue do cordeiro, né, que a gente sabe que é o que serviu ali para sinalizar aquelas casas como casas de pessoas que temiam o Senhor. E voltando à questão da Páscoa, eles fizeram teve essa primeira Páscoa, né? Então, depois disso o povo foi liberto e o Senhor instituiu isso, né? Anualmente eles faziam essa celebração. Em alguns momentos tiveram no Antigo Testamento momentos em que o Senhor relembrou eles da importância, né? Foi ordenado fazer em Jerusalém, teve algumas questões que foram retomadas, porque o povo também já está perdendo de novo, celebrando a Páscoa de maneiras, digamos, que não eram aquilo que o Senhor instituiu. E como a gente sabe, né, passando um pouco do tempo, teve a vinda de Jesus, ele começou seu ministério, né? E a gente sabe que a obra da cruz ela ocorreu durante a Páscoa, né? E vamos ler em Isaías no capítulo 53, a gente fala um pouquinho sobre o que representa, né? Eu vou ler aqui que fica melhor para mim. Tá. Amém. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais ajeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós reputávamos por aflito e ferido de Deus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou parar por aqui, né? É interessante, né, que muitas vezes a gente tem aquela visão, né, de Jesus como alguém majestoso, alguém muito provavelmente que o profeta fala, e também no relato dos ele não tinha nada aparente, né? Ele esteve entre nós e o povo
ele o reconheceu através dos seus milagres, dos seus sinais, daquilo que ele fez, das suas obras. Mas aí, às vezes a gente imagina Jesus passando como alguém brilhando no meio da multidão, como alguém que pudesse, visualmente, nós pudéssemos ver ele facilmente. E eu acredito que, como foi falado no começo ali na obra da redenção, eu acredito que todo mundo entende, né, a necessidade que Cristo teve, o motivo, né, pelo qual ele se sacrificou por nós, para nos remir, para termos um acesso novamente ao Senhor, devido à queda e devido a tudo que aconteceu. Mas uma coisa que me fez pensar bastante essa semana, né, nós moramos num país que ele não tem uma religião fixa, digamos, né? A gente não é obrigado a cultuar de uma maneira. E essa liberdade, talvez, talvez nós não tenhamos o entendimento, né, do quanto é importante o benefício que a gente tem, né, de poder nos reunir, podemos cultuar ao Senhor, podemos ter a nossa fé, expressar a nossa fé. E eu estava olhando um estudo essa semana com relação à população brasileira. Menos de 1% da população ela nunca ouviu falar de Jesus. Ou seja, mais de 99% conhece Jesus, conhece basicamente a história, né, um relato da cruz. Mesmo que talvez sem entendimento, pelos motivos errados, né? Mas as pessoas elas conhecem. E considerados cristãos são mais de 87% da população. Mas se a gente vive num país que tanta gente conhece Jesus, que tanta gente se diz cristã, qual o motivo da gente não ter esse entendimento, não ter essa compreensão? Né? Muito é a maneira que o evangelho às vezes é tratado, né? E aí, com base nisso, né, nessa quantidade de pessoas que conhecem Jesus, eu estava lendo um material sobre uma questão que C.S. Lewis falou, que era o trilema, né? As pessoas elas sabem que Jesus existiu. A gente tem relatos que houve um homem que esteve em Israel, que viveu, que se chamava Jesus. E a questão toda é sobre o que Jesus é para essas pessoas. Ou Jesus ele é um mentiroso, que se dizia Deus e não era Deus. Ou Jesus era um louco, ele realmente achava que era Deus, mas ele não era Deus. Ou Jesus era Deus. E algo bem importante que eu queria compartilhar com base em algo que também que eu estava lendo nas Escrituras e estava tirando algum estudo. Exemplos nas Escrituras disso. Né? A gente pode pensar, por exemplo, pelo povo que condenou Jesus e preferiu Barrabás. Eles achavam que Jesus era um mentiroso. Eles estiveram com Jesus, eles viram sinais de Jesus, eles acompanharam o ministério dele, mas na hora que, digamos, Jesus iria libertá-los, tirá-los do Império Romano, enfim, ter uma liberdade política, talvez, eles passaram a entender que Jesus não era verdadeiro. Condenaram Jesus como um mentiroso e deixaram de segui-lo, né? Trocaram ele por um ladrão. O outro exemplo que, para mim, que é bem claro, e historiadores, enfim, alguns estudos apontam que Tiago, que foi quem escreveu a carta de Tiago nas Escrituras, né, o irmão de Jesus, que não era o discípulo, enquanto Jesus estava irmão de Jesus de sangue, digamos, ele era filho da Maria, né? Eles acreditavam que Jesus era maluco. Eles realmente, imagina, eles cresceram com Cristo, eles acompanharam ali a infância, muito provavelmente, até Jesus começar a ser e tudo que ele falava, e eles, cara, ele é maluco, tipo, e era alguém que estava tão próximo dele, e não tinha essa revelação, não tinha esse entendimento. Porém, depois que ele tem um encontro com Jesus, né, após a ressurreição, que Jesus aparece para ele se converte de verdade e ele passa então a servir a Cristo, né? Ele pastoreia a igreja em Jerusalém, a carta escrita nas Escrituras, tanto que é canônico, né? Algo que os pais consideraram que era tão importante que foi incluído nas Escrituras, né?
Mas é uma figura que a gente para pensar, né? Como eu falei, alguém que era tão próximo dele, que viveu com ele na terra, que teve tanta coisa tinha tantos motivos para segui-lo, né? E ele considerava que Jesus não era um maluco, enfim. Mas algo que eu vejo quando Jesus ele aparece com a João Batista, ele mesmo sem Jesus ter feito nenhum sinal, a revelação do Espírito Santo a ele já reconhece, né? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Gostaria de ler com vocês em João, no capítulo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. A sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio do seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem com o resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João teve testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Indo ali no versículo 29 também, rapidinho. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era ele quem eu me referia quando disse: Um homem virá depois de mim, pois muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água, para que ele fosse revelado em Israel. Aqui, né, como eu falei, é um exemplo de alguém que reconheceu Cristo como Deus, mesmo antes dele começar a sua obra, começar o seu ministério. E isso vem falando bem forte comigo, né? Quem nós entendemos que Jesus foi? Se realmente entendermos que Ele é Deus e que Ele é o Filho de Deus, nós precisamos seguir aquilo que Ele nos ensinou. Nós precisamos colocar em prática os seus ensinamentos, colocar em prática tudo que Ele nos ensinou, né, enquanto Ele esteve conosco. Muitas vezes nós dizemos, como eu falei nessas estatísticas, eu sou cristão. Beleza, eu acredito em Cristo, mas eu sigo Cristo. Eu faço aquilo que Cristo me ensinou, eu abro mão das coisas que Cristo não gosta, ou não odeia, os pecados, as práticas erradas. É fácil a gente dizer, né, como foi falado
eu falei um tempo atrás em Tiago, na questão da fé, né? Eu tenho fé, eu acredito, eu faço, tá tudo certo. Mas eu falo, né? Não faço aquilo que o Senhor nos ensinou. Eu coloco em prática. A minha vida é um testemunho. As pessoas olham para mim, elas veem Cristo em mim, onde eu estou, no que eu faço, como eu faço. Isso é algo que, de verdade, eu venho pedindo para o Senhor muito na minha vida, na minha casa, que possamos ser luz, né? Que possamos mostrar Cristo mesmo, muitas vezes sem falar nada. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que ama falar pelos cotovelos, eu converso vários assuntos. Muita gente me acha bem arrogante, inclusive uma pessoa fechada, aquele cara ali chega, ele toca e vai embora, canta e vai embora. Mas até nisso eu peço para o Senhor me tratar, porque o meu coração ele queima por falar de Jesus, por mostrar Jesus. Mas às vezes pelo meu jeito, aquilo que eu não mostro, daqui a pouco você pode olhar e pensar, pá, o cara tá falando legal, mas tipo, o cara não faz. Então, aonde a gente estiver, da maneira que for, às vezes a gente não... Tem gente que é mais falador, e que puxa assunto fácil, que tem a facilidade de se comunicar, mas que não seja só no falar. Se a pessoa olhar para você e você não fez nada, mas tipo, as tuas atitudes, aquilo que você fez, da maneira que você fez, os princípios, os valores, seja no trabalho, na faculdade, na escola, na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, que isso mostre Jesus, que isso mostre que você realmente acredita que Ele é Deus e o que Ele nos ensinou é a verdade, e que isso venha estar sendo mostrado na nossa vida. Algo que eu comento bastante, né? Eu fui criado na igreja, a gente teve o privilégio de conhecer Jesus em casa, né? Meus pais, a minha avó principalmente orava muito por nós antes da gente nascer, o meu pai orava pela minha família, e muito do que eu colho hoje é fruto daquilo que eles plantaram lá atrás. Mas mesmo assim, existem questões que a gente vai amadurecendo na questão da fé ao longo do tempo. E eu não estou culpando meus pais antes que depois possam entender errado. Mas tem coisas que eles nos ensinaram, eles nos mostraram, mas que eu tive que tomar uma atitude, eu tive que buscar mudar, ter uma vida mais correta diante de Deus, buscar ter mais conhecimento. E algo que me faz pensar bastante nisso é que talvez tenha sido tarde se eu for pensar no tempo que eu perdi. E isso me incomoda muito, o tempo que eu podia, daqui a pouco, já ter evoluído mais em questões teológicas, questões da vida como um pastor, por exemplo, ou questões que poderia já estar servindo a igreja com mais qualidade, não sei se seria essa. Mas, enfim, que eu poderia estar vivendo há muito tempo atrás e eu posterguei. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, ainda deu tempo. Eu consegui fazer isso e há tempo ainda. Eu tenho muito que correr atrás, tenho muito que aprender, muito que tentar melhorar, com certeza. Eu entendo que quem fala para você que, tipo, eu venci em tal hora da minha vida, eu realmente acho que você pode estar vencendo. Porque vencer, a gente está no mundo, é complicado. Eu já me livrei de tal problema de dificuldade. Cuidado, porque se a partir do momento que a gente diz que a gente venceu, a gente não reconhece que a gente não é nada. É Cristo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, que nos dá o entendimento. E que isso venha estar cada vez mais presente nos nossos corações. A humildade de reconhecer que a gente não é nada. Que nós somos, como o pastor falou no começo, nós nascemos no pecado, a natureza é o pecado, a gente é ruim, a gente tem que reconhecer que a gente é ruim, mas que graças ao sangue de Cristo, que foi derramado na cruz por nós, que levou nossos pecados, mesmo Ele não tendo pecado algum, é graças a Ele que a gente pode lutar, buscar a vitória nessas questões. Convidar os irmãos a ficar de pé.
Nós vamos servir a ceia. Eu acho que vai ser ali atrás. Enquanto os irmãos organizam, eu gostaria de cantar um louvor com vocês. Eu sei que a gente cantou alguns louvores novos e talvez tenha sido um pouco complicado ali de entender as letras. Esse louvor a gente vai cantar de uma maneira mais simples ali. Provavelmente você não conhece, e eu gostaria que você prestasse atenção na letra. Eu estava escutando ele esses dias, e nessa questão, como eu falei, né, sobre quem é Jesus. Sobre ele realmente ser Deus. E eu gostaria que você ouvisse, e se pudesse cantar com a gente. Que haja em mim a humildade dele, que mesmo sendo Deus não usou de usurpação, ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou. Jesus, o nome sobre todo nome, Ele é a luz que nos conduz aos braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho, é a verdade, o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus. E o consumador da nossa fé, Ele é o precursor, o bom pastor, a porta para o céu, pedra angular, raiz de Davi. E sim, que haja em mim a humildade dele, que mesmo sendo Deus não usou de usurpação, ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou. Jesus, o nome sobre todo nome, Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho, é a verdade, é o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus.
Todo mundo recebeu o pão, o cálice? Aleluia. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Façam isto em memória de mim. Comemos. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque podemos, Senhor, celebrar, Pai, a nova aliança, através da Santa Ceia, através do Teu corpo, através do Teu sangue. O sangue, Senhor, que nos lava, que nos purifica, Pai, que nos torna dignos, talvez não dignos, Pai, mas que nos permite, Pai, entrarmos na Tua presença, Senhor. Podendo, Senhor, desfrutar, Pai, de uma intimidade, de uma comunhão contigo, Senhor, que nós não merecemos, Pai. Mas mesmo assim o Senhor nos escolheu, o Senhor nos permite isso, Pai. Nós te agradecemos por este momento, te agradecemos por essa data, o que ela simboliza, Pai. Mesmo que possivelmente não seja a data exata, Pai, do que aconteceu, Senhor, mas, Pai, que nós possamos lembrar dela nos nossos corações, Pai. Que, Senhor, que lembramos que Tu é o caminho, Tu é a verdade, Senhor. Tu é o verbo que se fez carne, que esteve entre nós e que nos permite, Pai, sermos chamados de filhos, Senhor. Te agradecemos por essa manhã, Pai, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez através das nossas vidas, nas nossas vidas, Pai. Nos guarda, Pai, nos livra, Pai, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Pai, que ao longo da nossa semana, Pai, nós não esqueçamos de nada daquilo que estamos celebrando hoje, Senhor. E que possamos estar testificando isso nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Pai, te louvamos e te aplaudimos, Senhor. Amém.